direto de Roma, nesse dia em que nós damos adeus ao Papa Francisco, ele que nesse momento chega à Basílica de Santa Maria Maior, onde será sepultado. E é importante lembrar que a partir de amanhã, né, a Basílica de Santa Maria Maior já estará aberta para que os fiéis possam visitar o túmulo do Papa Francisco e também poder fazer a sua oração. Nós que dizíamos, né, um Papa que pediu que nós rezássemos por ele, agora toda a igreja, todos os fiéis têm a oportunidade também de rezar por ele nesse momento. Você vê aí imagens, o corpo acaba de ser retirado, né, do Papa Móvel e o cortejo então para o interior. Essa será a última imagem que veremos do caixão, né? Já que o sepultamento dentro da Basílica deverá ser privado. Então, essa será a última imagem, por isso a apresentação para o povo de Roma, para o povo do mundo inteiro, que acompanhe com aplausos o caixão com o corpo do Papa Francisco, que observa esses que estão aí na porta da Basílica, né? São populares, né? São pessoas simples. Foi, inclusive, um protocolo que a reunião da congregação dos cardeais decidiram para que um grupo de pessoas que representasse todos aqueles que o Papa Francisco desejou contemplar em suas mensagens, o recebessem na Basílica de Santa Maria Maior. Nesse momento, a congregação dos franciscanos da Imaculada, são esses frades que cuidam da sacristia da Basílica Liberiana de Santa Maria Maior, e a Ordem dos Dominicanos, que atende às confissões nessa basílica. Em cada uma das basílicas maiores, uma congregação faz parte da penitenciaria apostólica, ou seja, atende às confissões. Existe um colégio em frente a essa basílica, um convento dominicano, onde esses frades moram e se ocupam de celebrações e das confissões nessa igreja. Na Basílica de São João do Latrão são os frades menores, na Basílica de São Pedro são os franciscanos conventuais. E nesse momento o capítulo da Basílica de Santa Maria Maior, ou seja, os cônegos regulares desta basílica, acompanham neste momento. O arcebispo, né, que é o arcipreste coadjuntor desta basílica, ele lembra que o Papa Francisco deixou escrito no seu testamento de que os custos para a edificação do seu túmulo seriam pagos por um benfeitor anônimo. Então, e também ele pediu expressamente a esse arcipreste de que a pedra que cobrisse o túmulo viesse da região italiana da Ligúria. A região da Ligúria é de onde provém os avós do Papa Francisco. Vale lembrar que os pais do Papa Francisco vieram da Itália, e a pedra onde estará escrito o nome Franciscus, esta pedra vem da região então dos avós do Papa, e que vai ser pago, no caso este túmulo, por um benfeitor anônimo que já havia entrado em contato, assim da notícia da morte do Papa, com o arcipreste coadjutor desta basílica. Queria lembrar também que dentre os papas que estão sepultados ali, está o Papa Sisto III, que proclamou Maria Theotokos, Maria Mãe de Deus. Este santuário é o santuário mariano mais importante do Ocidente. E também ali está sepultado o Papa que abriu um dos grandes concílios da história da Igreja, o Concílio de Trento. O Papa São Pio V está sepultado nesta mesma basílica. De modo que esta basílica também traz relíquias muito importantes, dentre elas a relíquia da manjedoura do nascimento de Jesus, que fica embaixo do altar central desta basílica. Aos domingos ali, pelas 10 da manhã, tem sempre uma missa muito participada. Nesse momento, o capítulo dos cônegos dessa basílica são cônegos, meus irmãos que nos acompanham, confrades aqui no estúdio, Wilker. Esses cônegos, eles se ocupam de rezar a liturgia das horas nesta basílica. E eles são escolhidos pelo Papa, indicados pelo arcipreste. Arcipreste é o nome que se dá ao cardeal que cuida de uma basílica papal.
né? São 4 grandes basílicas papais e esta basílica é cuidada por um arcipreste que indica cônegos. Não são cônegos somente da cidade de Roma, são cônegos do mundo inteiro que se destacam pelo seu trabalho pastoral ou pelo seu trabalho acadêmico, que indicados são admitidos no cabido dos cônegos da Igreja de Santa Maria Maior. Nesse momento está entrando então o caixão na Capela Paulina, ali onde está o ícone da Salus Populi Romani. A última visita, digamos assim. Vamos dizer que é esse momento permanente, né? Onde ele vai ficar junto deste ícone mariano tão famoso. Ele está dizendo para Maria, né? Cheguei para ficar. Ele chegou a isso. fazer uma piada com mais uma anedota do Francisco, né? De que era para preparar o apartamento dele na Santa Maria Maior. Então ele está conversando com a dona da casa antes de se dirigir ao seu apartamento, vamos dizer pedindo assim. Licença ali para ficar. Pedindo licença, exatamente. Mas a gente recorda... As crianças levando as flores, olha que bonito isso. Exatamente. É um gesto que Francisco fez tantas vezes, né? De levar flores quando chegava das suas peregrinações, pedindo com certeza a bênção de Nossa Senhora para o seu ministério, e isso continua agora como um gesto que com certeza fica para todos nós, né? De também termos essa devoção filial a Maria, pedindo a intercessão dela, a bênção dela para o nosso trabalho, para a nossa vida. Francisco deixa, acho que esse testemunho final, acho que ainda vai repercutir muito mais ainda, mas nesse momento, dessa sua devoção filial a Maria, que é a devoção da Igreja a Nossa Senhora, temos aí mais uma vez a imagem do caixão do Santo Padre diante aí da capela, onde está o ícone da Salus Populi Romani. E a gente vai vendo essas imagens e enquanto vocês falavam, não tem como, acho que todos aqui acabam se lembrando de vários momentos, né, do Papa Francisco, várias vezes que ele apareceu, que ele se pronunciou às pessoas, e a gente vê uma participação popular tão intensa nesse funeral e nos lembra aquele período de pandemia. No início da pandemia, vocês se lembram que a Itália sofreu muito e o Papa Francisco tem uma imagem que eu acho que ficou gravada na cabeça de todo mundo, a imagem do Papa Francisco ali. E hoje a gente vê um cenário completamente diferente, né? As pessoas participando de uma forma tão intensa dessas últimas homenagens prestadas ao Santo Padre. Retribuindo, né, esta presença na ausência de todos, né? Exatamente. No momento em que todos estávamos ausentes dessa praça, o Papa esteve ali na solitude, porque era ele e Deus naquele momento, para rezar por toda a humanidade diante da pandemia. E me emociona muito esse momento das flores, porque me veio à memória o Papa em Aparecida. O Papa em Aparecida, ele abraçava a imagem pequenina de Nossa Senhora nos braços como uma criança, né? A saída do Papa na missa do dia 24 de julho de 2013 foi o Papa trazendo a imagem nos braços como se ele carregasse uma criança. E nesse momento, as crianças levando as flores, me vem à mente como que Nossa Senhora agora que abraça o Papa Francisco, né? Então é muito forte esse momento para toda a espiritualidade. Para quem entende, talvez compreenda um pouco mais esses gestos. Estar diante daquela capela, né, que ele entrou tantas vezes na saída de Roma e na chegada de Roma. Às vezes chegava de noite, de madrugada, mas pedia que a basílica estivesse aberta para fazer a sua oração. Olha aí, o carinho que ele tinha com a imagem de Nossa Senhora, de mostrar, de levar a imagem com ele, né? Essa imagem permaneceu com o Papa Francisco no Vaticano, depois da jornada. E a jornada foi esse momento da primeira visita, né, do Papa. O primeiro lugar que ele quis visitar foi o Brasil. Então, para nós brasileiros, é um momento muito profundo, é um momento também de despedida, mas de agradecimento a Deus, de um Papa que tem essa empatia. Eu via o Diego e o Padre Adeilson e você, Wilker, falar sobre a forma descontraída do Papa. É preciso lembrar que o lugar de fala do Papa é o lugar latino-americano, é o nosso lugar. Né? Então, é a forma de se aproximar, é a forma de fugir de um protocolo. Eu não diria quebrar o protocolo, mas de fugir do protocolo para mostrar que ele se faz próximo, né? É Francisco,
é Jorge Mário Bergoglio, mas é uma pessoa que é apaixonado por Jesus. E justamente isso o faz ter liberdade diante dos momentos mais oficiais, né, das pessoas mais importantes e dos mais simples. Não havia diferença do trato do Papa Francisco entre um chefe de Estado e um desconhecido ou um migrante que ele encontrou lá em Lampedusa. Né? O grupo, por exemplo, de fiéis que foi escolhido para receber o féretro do Papa na Santa Maria Maior, reproduzia isso. Pessoas pobres, simples, pessoas que dormiam às vezes ali na colunata, né? Eu tive aqui acesso a algumas informações de que o Enzo, né, que é um morador de rua famoso ali da Casa Misericórdia, porque o Papa Francisco, durante o período do frio, ele ficava muito preocupado com os moradores de rua que dormem ali, dormiam na frente ele sofria com o frio. Exato. Ou seja, era a dificuldade dele e ele pensava nas pessoas, Isso. porque ele sempre sofreu muito com o frio de Roma. Né? Em 2016 eu estive em Roma e eu conheci uma irmã africana e ela tomava de conta dessa casa. Uma casa que na verdade são 2, 3 cômodos que ficava no subsolo da casa dos jesuítas. Ele pediu esses 3 cômodos embaixo, entrava-se ali pelo lado da Santo Espírito em Sácia, que é aquela a basílica onde se venera a Divina Misericórdia, dos poloneses, e os moradores de rua já não dormiam na rua durante o frio, né, intenso de Roma. Ele pediu para que se abrissem as igrejas, para que o povo dormisse dentro das igrejas. E nesse lugar eram atendidos cerca de 35 moradores de rua. Eu estive lá conhecendo esse projeto chamado Domus Misericórdia, Casa da Misericórdia. E ele fez tudo com doação. Ele tinha beliches, um grande salão dividido ali, tinha um refeitório onde o Papa comemorou um de seus aniversários com os moradores de rua, uma cantina onde se fazia um leite, um café, se servia uma sopa para o jantar e, no fundo, os banheiros para desinfecção. Então, tudo aquilo foi feito pelo Papa. Por quê? Ele sofria com o frio, ele imaginou o sofrimento de quem estava na colunata e fez amizade. Tanto é que ele destacou um cardeal, né, que era um de seus cerimoniários, para tomar de conta só dos moradores de rua. Para ir nas missões mais beligerantes ali, para ir na Ucrânia levar uma ambulância, para estar em meio a situações de conflito. Então, a empatia do coração do Papa Francisco surpreendia porque eram atitudes que é claro que todo mundo espera o Papa se compadecer do sofrimento das pessoas, mas eram atitudes que não eram esperadas do Papa Francisco, porque eles esperavam um Papa que seguisse os ritos de uma liturgia distante. Mas o Papa se fez próximo. E é bonito isso, Padre Wellington, porque em um de seus escritos ele faz essa denúncia, né, o que ele chamou de a globalização da indiferença. Né? Em um mundo marcado pela indiferença, o Papa nos deu um exemplo de proximidade. E o senhor trazendo essa realidade de Roma, mas nós vimos e fomos testemunhas, por exemplo, né, quando no ano passado o Papa Francisco, lá do Vaticano, sabendo da notícia do desabamento do teto do Santuário do Morro da Conceição em Recife, ele, de uma forma muito simples, lá da sua janelinha, rezou, né, pelas vítimas, né, daquele acidente. Isso também aconteceu com as vítimas também lá das enchentes no Rio Grande do Sul. Então é um Papa que se fez próximo em todas as formas, né? Um Papa que cuidou das feridas, das chagas da humanidade, seja nos moradores de rua lá em Roma, no Vaticano, seja também as vítimas de todos aqueles as catástrofes que nós acompanhamos ao redor do mundo inteiro. E nós temos, por exemplo, imagens desse fato do Santuário do Morro da Conceição, onde o Papa Francisco rezou pelas vítimas, né, do acidente, demonstrando essa proximidade. Eu estou próximo de vocês, contem com as minhas orações, né? Eu estou aqui rezando por vocês e isso é muito bonito de se ver, né, irmão Diego? Exatamente. Qualquer dificuldade que a humanidade enfrenta,
né, o Papa se faz próximo, o Papa se faz presente. Não só pela palavra dita lá da janela da Basílica, mas também através da ação da Igreja, né, ao incentivar de ligar para um bispo, como ele ligou, por exemplo, me recordo aqui, para o arcebispo de Manaus durante a pandemia para saber por que as vacinas não estão chegando em Manaus, como ligou para Dom Jaime durante as enchentes em Porto Alegre e assim por diante. Agora há pouco eu quero retomar esse fato, porque esse fato é muito importante e acho que nós temos uma foto desse encontro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o Volodymyr Zelensky. Dentro da Basílica. Dentro da Basílica São Pedro. Isso. Porque o Papa tentou ser o mediador do fim do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Agora o presidente Trump quer fazer isso, já havia desistido, inclusive, de levar à frente esse projeto. Zelensky já havia falado que não iria participar do funeral do Papa Francisco por conta da intensificação, da situação tensa que vive o país, mas fomos surpreendidos hoje pela presença do presidente da Ucrânia, o Zelensky, lá, e antes da celebração houve essa oportunidade de um encontro. E a imagem desse encontro ela é a simplicidade do Francisco, porque, pelo visto, puxaram 2 cadeiras num canto da Basílica e os dois foram conversar. E foi antes da missa, né? Uma conversa antes da missa, um momento em que a gente precisa lembrar que o Papa Francisco quis tocar no coração dessas pessoas também. E nós lembramos que a última conversa dos dois, esses 2 líderes mundiais, foi muito tensa. Por isso que essa imagem é emblemática. Agora estão ali no tete-a-tete, com 2 cadeiras simples num canto da igreja. Antes da missa começar. Antes da missa começar. E quem sabe não consiga aí chegar a essa imagem. Você pode ver até pelo bispo, sei lá, o monsenhor que está ali atrás. Carregando a cadeira. Carregando a cadeira. Isso. Ou seja... Dá para ver que não foi premeditado, né? Não foi premeditado, não foi premeditado. E a paz, minha gente, ela é construída dessa simplicidade. Desse encontro aí. Deste encontro simples. Pode sair, nós não sabemos o que vai dar dessa conversa, mas só dizer que é desse momento simples que pode sair desse encontro, dessa cultura de encontro que o Papa falava, olhar no olho um do outro e conversar, que pode sair grandes soluções. Interessante porque quando da invasão da Rússia à Ucrânia, no outro dia o Francisco foi à Embaixada da Federação Russa, o Papa saiu do Vaticano, foi na Embaixada da Federação Russa e se prontificou a mediar um conflito. Um Papa que assumiu, que tomou para ele aquele papel de mediador. Por quê? É missão do Papa levar a paz aos corações, mas não é só uma paz etérea, uma paz espiritual, é a paz do dia a dia, é a paz entre os povos, é a paz entre as pessoas. E apesar dele ter recebido o silêncio de Putin, né, e poucos sinais do Zelensky, ele tentou, de fato, demonstrar que a igreja é relevante para esse momento que a humanidade atravessa. Em todos os grandes momentos da história, a igreja se posiciona de modo muito certo para trazer uma palavra assertiva de encontro. E a cultura do encontro foi um outro aspecto muito incentivado pelo Papa Francisco. De modo que eu acredito que do céu ele estaria muito feliz ao ver aquele encontro acontecer antes da missa ezequial, que é o encontro de Trump e Zelensky. Quem sabe, né? Quiçá daí saia passos efetivos para a paz. Eu acho que essa é a prece. E essa é a imagem do né? dia, viu? Está Eu repercutindo no mundo inteiro. Sim. Tem aqui um outro ângulo dessa mesma conversa que mostra que foi uma conversa tete a tete 15 ali. minutos. 15 minutos num cantinho. É uma da eternidade, Basílica. 15 minutos para uma situação como essa, né? Uma eternidade. E essa era uma preocupação muito grande do Papa Francisco, todos nós já sabemos, inclusive, falamos durante essa semana, né? Ele colocou isso, inclusive, no seu testamento. Isso diz muito para nós. Ofertou a sua morte Os seus pela últimos paz, né? momentos, seus últimos sofrimentos, ele passou oferecendo pela paz no mundo e pela vida das pessoas. Então, ele deixa isso escrito. Os últimos sofrimentos que passei, eu ofereço por essas 2 razões. Então, essa proximidade, essa empatia do Papa chama muito a atenção. Talvez isso é que tenha, por exemplo, escancarado a porta dos corações dos ateus, dos protestantes,
dos que professam outra modalidade de fé, dos que não professam fé nenhuma, dos que estão marginalizados por uma sociedade que não admite ou não aceita determinados comportamentos. Eu vi uma entrevista ontem de uma mulher trans na Praça de São Pedro que dizia da empatia do Papa diante da falta de recursos que eles passavam em Roma. E isso chegou até o Papa. Então, esse tipo de gesto com os moradores de rua, com a comunidade LGBTQIA+, com as situações de beligerância mundial, de conflitos, tudo isso entrou no coração do Papa como intenção de oração. Não é porque o Papa está fazendo um lobby por este ou por aquele grupo, não. É porque isso é o Evangelho de Cristo vivenciado por aquele que tem a primeira missão de vivê-lo e de encarná-lo na vida da igreja. E é bonito nós vermos todos esses sinais e gestos acontecerem. Afinal de contas, nós estamos no tempo de Páscoa, né? Início da primavera lá na Europa, a Páscoa sendo celebrada, e aí um gesto, dentre tantos gestos que Francisco nos deixou, no dia do seu sepultamento, um gesto que pode ser um sinal de uma paz construída, não por iguais, mas por diferentes que querem viver, de fato, um mundo mais justo e igualitário para todos.